o que é terapia alimentar, primeiro? A terapia alimentar em si é um tratamento específico para crianças que têm alguma problemática em relação à alimentação. Crianças que têm alguma dificuldade em relação ao ato de se alimentar. Seja, por exemplo, tem crianças que comem de tudo, mas não conseguem comer em outros ambientes, não conseguem externalizar isso, só comem em casa. Ou então criança que só come num determinado lugar. Eu tenho crianças, por exemplo, que só comem no restaurante X. Não consegue comer em casa, não consegue comer na escola, não consegue ter essa sociabilidade, ela não consegue comer em outros lugares. Ou crianças que recusam determinados alimentos, têm uma alimentação muito restrita. Crianças que têm uma questão de uma dificuldade alimentar bem ali, uma seletividade, né? Assim, ainda come uma variação de alimentos, mas não está ganhando peso. A família não consegue expandir esse repertório alimentar. Então, para todas essas questões, é indicada a terapia alimentar. Qualquer questão relacionada à alimentação que possa restringir, mesmo que seja de uma forma que a gente considere pequena, já é indicado essa terapia alimentar. E aí, para a gente entender a linha de tratamento real, quantas vezes na semana, qual o tempo, tudo, a gente precisa da avaliação para poder saber como que a gente vai seguir. Então, se eu tô com alguma questão em casa com meu filho, tô percebendo alguma dificuldade na parte alimentar, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Quem eu procuro? O que eu procuro? Meu filho não está comendo, ele começou a restringir a alimentação, já começou a recusar. Eu procuro uma avaliação para terapia. E aí vai de cada profissional. Tem profissionais que já entra em terapia e aí durante as terapias vai avaliando essa criança. Falando da minha conduta por si, eu avalio essa criança e aí a minha avaliação ela ocorre em 2 estágios. Primeiro com a família, para poder entender todas as questões, aí é com a família sem a criança, porque aí vem do que a gente falou antes sobre comportamento. Muitas das vezes a família, para a família poder ficar à vontade para poder falar, porque muitas das vezes a família fala assim, ele é muito fresco para comer, ele é meio chatinho, não come determinadas coisas, e eu falando isso na frente da criança, a criança vai absorvendo, vai tomando aquilo como verdade. Então, primeiro essa avaliação é feita com a família, para poder entender o que está acontecendo, como que foi a gestação dessa mãe, como que foi o processo de a amamentação, o processo de introdução alimentar, se a criança em algum momento ficou internada, se houve algumas questões, a gente faz uma anamnese ali, a gente faz um levantamento de toda a vida dessa criança e de como que é essa rotina da família também, porque a rotina da família influencia diretamente na alimentação da criança. Peço para os pais, né, algumas fotos, alguns vídeos, e para poder ver como que é a dinâmica da alimentação em casa com a criança. E aí, geralmente, uma semaninha depois, eu faço essa avaliação com a criança. E aí, lá na clínica, a gente tem uma cozinha terapêutica, onde eu vou expor essa criança a determinadas texturas, alimentos, de acordo com os que os pais me informaram. E eu vou entender como que aquela criança se comporta em relação a essa alimentação. Quando ela vê aquele alimento, ela já corre, ela não aceita ficar. Tem crianças que já não aceitaram quando abriu a porta, que viu que tinha comida ali, porque não é necessário ela comer, só se ela quiser. Ela já saiu e já ficou na recepção, ela já não quis mais entrar. Então, ali era um ambiente que tinha comida, que tinha um alimento. Já é um alimento desconfortável. E quando a gente vê um alimento, a gente já, por mais que você fale assim, você não precisa comer, na sua cabecinha você vai ter que comer, porque é comida, então comida é para comer. Né? Então eles já acham que é para comer. Então quando vê aquele alimento, eu vou entender como que é esse comportamento em relação à criança. Se ela tem nervoso de pegar determinados alimentos, se ela consegue mexer, se não, se ela consegue ficar bem no ambiente, se ela já tem um perfil buscador, que ela fica olhando tudo e querendo mexer em tudo. E aí depois disso a gente conversa com os pais, eu converso com os pais, faço toda a avaliação, pesar, medir aquilo que já é de praxe, que a gente já conhece, e vou conversar com os pais qual vai ser a linha de tratamento que a gente vai seguir. Olha, eu percebi que essa criança ela tem realmente uma dificuldade alimentar, que está associada a uma questão tátil, está associada a uma questão olfativa, tem questões sensoriais envolvidas, pelos exames que eu vi, ou então que eu vou passar, a gente vai avaliar se tem uma deficiência nutricional. Quando eu faço avaliação clínica, olho, vejo a boquinha da criança, a unha, a gente já consegue perceber se tem alguma deficiência nutricional ali inicial. E a partir daí a gente vai fazer toda essa avaliação e falar, olha, realmente é necessário a terapia, a gente vai fazer a terapia uma vez na semana, o tempo só a criança vai me dizer. Né, eu sempre falo, tem data para começar e não para terminar, porque a terapia é um processo que vai de acordo em respeito da criança. O processo terapêutico ele é o quê? Não é para fazer a criança comer, é para a gente dar a segurança e o conforto que essa criança precisa para ela tomar a iniciativa para comer. Eu sou uma ponte ali para essa criança. Eu faço as demandas e a criança que ela vai me mostrar se ela quer ou não quer comer.
Lá na clínica, em nenhum momento, tem algumas coisas que são proibidas dos profissionais falarem. A gente não pede para a criança comer, a gente não pede para a criança experimentar e a gente nem dá comida na boca da criança. Tudo vai ser iniciativa dessa criança. E se a criança ela não tiver em outros processos terapêuticos e eu ver que tem essa necessidade, a gente faz encaminhamento para fono, para TO, porque nunca é um trabalho só da nutrição. Precisa-se, às vezes, de outros profissionais. E o profissional ele precisa entender que a gente não consegue abraçar tudo. E aí a gente precisa fazer esse encaminhamento para ter esse trabalho em conjunto, multi ali, para poder favorecer esse desenvolvimento da criança. Então, a terapia alimentar não é brincar de comidinha. Brincar de comidinha. Não, o brincar está dentro do processo terapêutico porque criança aprende brincando. Quando eu dei aula antes da nutrição durante 5 anos, eu lecionei e sempre falei. Quando a gente vai ensinar a letrinha A, por exemplo, alfabetizar a criança, a gente não fala assim, essa é a letra A e escreve. Geralmente a criança chega em casa cantando a música da abelhinha, com uma fantasia e tudo mais, porque a gente precisa dessa ludicidade para trabalhar com a criança. A mesma coisa na hora do comer. A gente precisa entender a motivação. A brincadeira faz parte do comer, o cozinhar faz parte do processo terapêutico, a educação nutricional faz parte do processo, é um conjunto. Mas a gente precisa ter um entendimento e a base para saber o que é esse processo terapêutico. Entender quando a criança está confortável, quando ela desregula, quando aquela questão é um estímulo sensorial muito grande para ela, quando ela é hiperresponsiva, quando não. Então, isso tudo a gente precisa ter esse entendimento. Então, eu chegar para a criança e fazer uma culinária, né, é muito abrangente. Às vezes a criança não consegue ficar nem na cozinha. Como que eu vou fazer uma culinária com ela? Então, a gente precisa ter um olhar a mais em relação a isso. Infelizmente, hoje, muita gente vê só o processo terapêutico como brincar de comidinha. Brincar de comidinha faz parte, mas não é a base do processo. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!